Capítulo 8. Uma obra perfeita. Você já viu um trabalhador chamado restaurador de sofá? Ele pega um sofá antigo, rasgado e desgastado e o reveste com um novo tecido ou couro. Se ele for um bom profissional, o seu trabalho transformará o sofá velho em um móvel totalmente novo, como se tivesse acabado de ser comprado em uma loja. O dicionário define revestir como aplicar revestimento em, cobrir, envolver, recobrir. Em Romanos 13, 12 ao 14, Paulo diz: Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em Jesus, toda a provisão já foi feita para que andemos segundo a nova criação, como um espírito recriado. Mas de que adianta eu ser uma nova criatura e viver segundo a velha natureza? Paulo fala sobre revestir, andar e revestir. Ele usa o verbo no modo reflexivo. Revistamo-nos, indicando que essa obra, a da santificação, é uma ação totalmente nossa. Somos nós que devemos nos revestir. Você recebeu como presente uma nova criação, completamente renovada. E agora cabe a você desenvolver os frutos dessa nova natureza. Precisamos tomar nossa decisão, pois a obra de Cristo por nós foi perfeita. No entanto, até mesmo nessa obra que é nossa, o Senhor não nos deixa sós. Em Filipenses 2,13 está escrito: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em Deus, querer é equivalente a realizar. Esse é o coração do Pai. Ele é bom, Ele é amor. Deus facilita para que sejamos abençoados. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, apenas decida ser e seja. A Bíblia diz que os preceitos do Senhor não são penosos. 1 João 5,3. Pois a provisão vem junto. Nele recebemos toda a capacitação. Faça a sua parte. Precisamos ir além daquilo que faz sentido para a nossa mente, alinhando-a ao que Jesus já fez, a posição que Ele nos deu. A realidade da nova criação deve estar ativa no nosso dia a dia e não apenas nos momentos com Deus. Assim como o nascimento é instantâneo, essa realidade também é. Porém, precisamos dar vazão a ela. Em 1 Coríntios 3,3, Paulo nos questiona, mesmo após termos nascido de novo. Andando assim, não estáis agindo como meros humanos? Ou seja, com tudo que vocês receberam, ainda agem como se não fossem? Não somos mais meros homens, somos uma nova criação. Precisamos nos tornar especialistas no homem interior, naquilo que realmente somos. Nossa fonte de vida está em nosso espírito. Não podemos mais viver como meros homens, mas uma vez que somos participantes da natureza de Deus. Subtópico: mas então, por que ainda pecamos? Exatamente pelo mesmo motivo que a igreja de Corinto e a igreja da Galácia estavam pecando. Paulo dizia a eles: meu coração chora para ver Cristo formado em vocês. Gálatas 4,19. Porque eles estavam permitindo que influências externas entrassem em suas vidas e na igreja, mudando a identidade deles. Eles começavam a se identificar com aquilo que estava fora, e Paulo falava: renovem a sua mente em quem vocês são, naquilo que Cristo tornou vocês, para que comecem a experimentar aquilo que Ele disse que vocês podem viver. O problema é que, muitas vezes, temos preguiça de fazer isso, de meditar na palavra e renovar a nossa mente. Mergulhe na palavra e descubra quem você é. E todas as manhãs, quando acordar, determine quem você é em Cristo pela palavra. Isso vai mudar a sua vida. Subtópico: precisamos aprender a dar vazão a quem somos. A partir do novo nascimento, não pecamos mais por causa da natureza do pecado, e sim porque ainda vivemos na carne. Em Romanos 7, do 15 ao 23, Paulo fala sobre essa luta interna. No versículo 18 ele diz: pois sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Embora o homem interior ame o Senhor, no versículo 22, a carne luta contra ele, versículo 23.
Para vencer essa batalha, oferecemos nosso corpo como sacrifício ao Senhor e renovamos nossa mente pela palavra. Às vezes é difícil entender como Deus pode habitar no homem e mesmo assim ele não viver à altura disso. A verdade é que nós não ficamos possuídos por Deus, somos nós que todos os dias precisamos escolher caminhar e viver a partir de quem Jesus nos fez ser em nosso interior. Colossenses 2,6 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Uma vez que recebemos Jesus, devemos andar de acordo com essa nova realidade. Portanto, não deixe seu comportamento afetar a sua identidade. Não deixe seu comportamento desafiar a sua identidade. Quanto mais você recebe revelação da sua identidade, mais sua identidade afetará o seu comportamento. O que me faz cristão é o fato de Jesus estar em mim. Não sou cristão por causa do meu comportamento, é o oposto. Tenho o comportamento de Cristo porque nasci dele. As pessoas não vão para o inferno porque pecam, mas porque não têm a natureza de Jesus. O que me faz ser um pecador era a minha raiz. Por ter essa raiz, meus frutos eram frutos do pecado. Hoje, tenho uma nova raiz, então é esperado que eu produza novos frutos. Você pode ainda carregar frutos velhos nos seus galhos, mas certamente, se a sua raiz mudou, você começará a produzir novos frutos. Isso é natural. Subtópico: atualize o seu software. Todo mundo que tem um smartphone, seja um iPhone ou outro, já passou por isso. De tempos em tempos já aparece uma mensagem dizendo que é hora de atualizar o software. Geralmente, quando essa janela aparece, você escolhe atualizar agora ou me lembre mais tarde. A maioria das pessoas escolhe deixar para mais tarde. Então, uma semana depois, a janela aparece de novo e você tem que decidir entre atualizar agora ou depois. E a vida continua. Mas vai chegar um momento em que, se você não apertar atualizar agora, seu telefone começará a travar. Os comandos que você dava não serão obedecidos e você não vai conseguir acessar tudo o que precisa ser acessado. Isso gerará uma frustração. Nesse ponto, você vai ser obrigado a fazer a atualização. Não é diferente com a gente. Você é uma nova criação, uma criação sem precedente. Mas ainda há alguns resquícios do software velho, que é a sua carne. Se você não fizer a atualização para aquilo que aconteceu dentro de você, o seu sistema vai começar a bugar. A renovação da sua mente é exatamente isso. Apertar o atualizar agora para renovar o seu software e ser alinhado com tudo aquilo que Deus o criou para ser. Provavelmente na sua vida hoje, há coisas que você olha e percebe: isso aqui não está muito parecido com a nova criação. Pode ser que essas áreas sejam aquelas em que você está apertando atualizar depois. Mas vai chegar um momento em que esse seu software travará e não funcionará de acordo com aquilo que Deus o criou para ser. Você pergunta: Renata, como posso fazer essa atualização? Vá à fonte, procure no manual, apenas busque na Bíblia. Se há uma área na sua vida que não está alinhada com o que Deus já declara sobre ela, abra a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre cura? Você vê algum sinal de enfermidade? Vá ao manual do software e você encontrará o que precisa para renovar a sua mente. Não existe prosperidade na sua vida? Abra a Bíblia, veja o que ela diz sobre prosperidade, veja o que ela declara sobre as bênçãos do Senhor. Tudo o que você precisa já está aqui. Você só precisa apertar, atualizar agora e renovar o seu software para viver de acordo com a sua nova criação. As áreas em que você ainda apresenta pecado, falhas e fraquezas são provavelmente aquelas que seu software está precisando de uma atualização. Quanto mais você se alimenta das verdades da sua identidade, mais seus comportamentos irão se alinhar à sua nova criação. Subtópico: volte à identidade. Todas essas coisas vêm do entendimento e da revelação da sua identidade. Não deixe nem por um momento Satanás acusá-lo de algo que Jesus já venceu por você na cruz do Calvário. Deus é aquele que o vê, que o fortalece, e é do maior interesse dele que você viva de acordo com aquilo que Deus o criou para ser. Não se acostume a viver com aquilo pelo qual Jesus já morreu para libertá-lo. Temos uma nova natureza, portanto precisamos andar de acordo com ela. Em Romanos 6:7, Paulo afirma que estamos mortos para a natureza do pecado.
Não estamos morrendo, estamos mortos. Quem está morto não fica morrendo um pouco mais a cada dia. Morto é morto. E quão frustrante é tentar fazer algo que já foi feito, como estar sentado numa cadeira e alguém ficar mandando você se sentar. Jesus não vai morrer e fazer tudo de novo todas as vezes que cometemos um pecado. Ele não sofrerá novamente, nem carregará as chagas mais uma vez, sempre que um sintoma de enfermidade tentar atingir o nosso corpo. Todo e qualquer tipo de pecado, doença ou enfermidade já foi colocado sobre Jesus e vencido por ele, de uma vez por todas na cruz do Calvário. Romanos 6,13 diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se podemos oferecer ou não, isso significa que temos uma escolha. Deus coloca um novo homem dentro de nós, recriado a partir de tudo que ele é. E agora, esse novo homem vai influenciar que nosso corpo e nossa alma fazem. Escolha dar espaço para que esse novo homem se manifeste diariamente em sua vida e viva na realidade da sua nova criação. Subtópico: santificação. O passo seguinte da obra perfeita de Cristo é a santificação. Santificação é o processo de se conformar ao caráter de Deus. P.C. Nelson diz que santificação é vivida por um cristão quando ele reconhece a sua identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. A santificação o separa de tudo que não é influenciado pela verdade de Deus. E você alcança isso não por informação, mas por revelação. O autor da carta aos Hebreus diz: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Hebreus 10:10. E porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10:14. Em Cristo, nós já fomos feitos perfeitos, através de uma única oferta, de uma vez por todas. Assim, vemos que o novo nascimento e o que vem com ele é instantâneo. Mas a santificação é um processo. É treinar meu homem exterior para ser o que o meu homem interior já é. Isso é santificação. É alinhar as minhas escolhas, ações e comportamentos ao meu homem interior. E o Espírito Santo me ajuda a fazer isso. O Senhor está com os olhos em nós, nos ajudando nesse processo. Em Malaquias 3:3, a Bíblia diz que o Senhor assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Você sabe como o ourives trabalha com a prata? Ele coloca um pedaço do metal sobre o fogo e o aquece. No processo de refinamento, ele precisa manter a prata no meio do fogo, onde as chamas são mais quentes para queimar todas as impurezas. Ele também se senta em frente ao fogo enquanto a prata está sendo refinada. O ourives precisa ficar olhando o tempo todo para a prata, para evitar que ela seja destruída pelo fogo. E como ele sabe quando a prata já está purificada? Somente quando ele vê sua própria imagem refletida nela. Da mesma maneira, no processo de santificação, é o Espírito Santo que vai nos ensinando a tirar todos os eu quero do velho homem e substituí-los pelos novos eu quero. Ele está todo o tempo com seus olhos sobre nós, até que ele veja seu reflexo refletido em nós. Essa é a obra do Espírito Santo no nosso interior. 1 João 3, 20 e 21 diz: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se o meu coração me condena, Deus é maior. Se eu erro o alvo, se eu vacilo, preciso da minha fé trabalhando a meu favor, crendo que Ele me perdoa e que suas misericórdias tratam com toda a minha injustiça. Se o meu coração não me condena, tenho confiança em Deus, confiança de que tenho o direito de estar na presença dEle e de ser quem Ele diz que sou, confiança de que Deus escolhe não se lembrar dos meus pecados. Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo
tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo foi oferecido uma vez por todas como o sacrifício que tira o pecado de muitos. Ele virá novamente, não para lidar com nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que esperam ansiosamente por ele. Subtópico: seja consciente da nova realidade. Estamos sempre tentando fazer do pecado a ideia central da nossa vida, a ponto de mal conseguirmos receber o que Jesus fez por nós, por causa da nossa consciência do pecado. Estamos mais conscientes do pecado do que conscientes da redenção e da nossa criação. No dia em que nascemos de novo e fizemos de Jesus o Senhor de nossa vida, o metrônomo do pecado foi desligado. Deus já lidou com o problema do pecado. Romanos 4, do 7 ao 8 diz: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Imputar é atribuir responsabilidade, a culpa por algo, responsabilizar. Deus não está imputando pecado, Ele não está cobrando a minha conta. Por quê? Porque Ele já fez isso em Jesus e não vai desfazer o que Jesus fez. É como uma pessoa que foi condenada e foi substituída. O que isso causa em você? É algo que fere ou humilha? Não, é algo que gera gratidão, amor, fidelidade. Como podemos dizer que por causa do que Jesus fez podemos pecar? Ao contrário, isso nos faz amá-lo e querer agradá-lo em tudo que fazemos. Romanos 6, 14 ao 15 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que diremos então? Vamos viver pecando como quisermos? Não, somos livres do pecado, mas alguém teve que pagar por essa liberdade. Jesus pagou. E agora temos a ajuda do Espírito Santo para vivermos segundo essa realidade. Busque viver consciente disso todos os dias da sua vida. Tito 2, do 11 ao 12 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A graça nos ajuda a não pecar, a viver de forma justa e sóbria. Ela reorganiza as coisas para nós. A graça nos instrui. Se tudo que você demonstra é pecado, você não está vivendo debaixo da graça. Que tipo de nova criação seria essa se Deus não fosse fiel em nos capacitar a viver de maneira digna? Hoje não vivemos mais dominados pelo pecado porque temos sempre uma voz do Espírito Santo nos lembrando que isso não é quem nós somos. Subtópico: o inferno não tem autoridade contra você. Em Colossenses 2, do 13 ao 15, lemos: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Cristo pagou a nossa conta. Ele riscou a declaração da nossa dívida e a cravou na cruz. Graças a Deus, ele cancelou a nossa dívida, porque seria impossível que nós a pagássemos por nós mesmos. E por meio dessa ação, Jesus desarmou principados e potestades, poderes que eram contra nós. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Renove a sua mente na palavra de Deus e reafirme a sua identidade. Não se deixe constranger pelo diabo. Vergonha e condenação são correntes que nos aprisionam. A vergonha diz: isso é o que eu sou, e você deixa seu comportamento dizer quem você é, como se isso fosse a sua identidade. Não faça isso. Precisamos ser livres disso e entender a nossa identidade em Cristo. Exerça autoridade sobre a vergonha e a condenação para que você seja livre. Muitos de nós vivemos aprisionados pelo passado, pelo medo de não sermos suficientes ou pela culpa pelos nossos erros. Mas, queridos, saibam que a obra de Cristo na cruz foi completa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1.
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a dívida que tínhamos, cravando-a na cruz. Isso significa que não somos mais definidos pelo nosso passado, mas pela nossa identidade que temos em Cristo. Quando entendemos que a nossa dívida foi cancelada, começamos a viver de maneira diferente. A vergonha e a condenação não têm mais poder sobre nós. Jesus nos deu a autoridade para viver como filhos livres de Deus. Precisamos nos apropriar dessa autoridade e exercer domínio sobre qualquer sentimento de vergonha ou condenação que tente nos aprisionar. Somos livres em Jesus e agora podemos ser como Ele é. No próximo capítulo, vamos juntos descobrir o que significa ser como Jesus nesse mundo.